Meu nome é Cristiane dos Santos, estou aqui para apresentar meu quinto vídeo sobre o RCNEI. No quarto vídeo, eu expliquei um pouco sobre o Plano Nacional da Educação, PNE. Então, eu vou estar abordando sobre o RCNEI junto com a minha colega Tauana de Cássia. E espero que gostem, curtem e comentem. Desde já, eu agradeço. Até mais! Olá, então hoje vamos falar sobre o Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil, o RCNEI. Então, ele é um conjunto de sugestões e referências para creches, entidades equivalentes e pré-escolas. Então, ele vai fazer parte dos documentos dos parâmetros curriculares nacionais. Ele foi elaborado pelo Ministério da Educação. Então, o objetivo dele é auxiliar os professores de educação infantil a realizar o seu trabalho educacional com as crianças pequenas, então atendendo às determinações das leis, diretrizes e bases da educação nacional. Então, assim, ele estabelece, pela primeira vez na história do Brasil, que a educação infantil, ela vai ser a primeira etapa da educação básica. Então, a intenção do referencial é indicar caminhos que possam contribuir para as crianças que desenvolvam integralmente a sua identidade e para que possam ser capazes de crescer como cidadãos com direitos à infância reconhecidos. Então, assim, além disso, também serve para realizar nas instituições da educação para contribuir à socialização dos alunos dessa faixa etária. Então, além de tornar o ambiente escolar propício ao acesso e à ampliação dos conhecimentos da realidade social e cultural. Então, o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, ele é organizado da seguinte forma. Ele é um documento de introdução que ele vai apresentar uma reflexão sobre creches e pré-escola no Brasil. Então, situando e fundamentando concepções de crianças, de educação, de instituição e do profissional, que foram utilizadas para definir, assim, os objetivos gerais da educação infantil e também orientar a organização dos documentos de eixos de trabalho que estão agrupados em 2 volumes, relacionados aos seguintes âmbitos de experiência. Então, assim, a formação pessoal e social e conhecimento de mundo. Um volume relativo ao âmbito de experiência, formação pessoal e social, que contém o eixo de trabalho que vai favorecer prioritariamente os processos de construção da identidade e a autonomia das crianças. Então, o conhecimento de mundo, que vai conter 6 documentos referentes aos eixos de trabalhos orientados para a construção das diferentes linguagens pelas crianças e para as relações que estabelecem com os objetos de conhecimento. Então, esses são o movimento, a música, as artes visuais, a linguagem oral e escrita, natureza, sociedade e matemática. Então, a organização do referencial possui um caráter instrumental e didático, assim devendo para os professores ter a consciência em sua prática educativa. A construção de conhecimento se processa de maneira integrada e global, e que há inter-relações entre os diferentes eixos sugeridos a serem trabalhados com as crianças. Então, nessa perspectiva, o referencial ele é um guia de orientação que vai servir de base para as discussões entre os profissionais de um mesmo sistema de ensino ou no interior da instituição. Então, na elaboração de projetos educativos singulares e diversos.
Então, segundo o RCNE, são os objetivos gerais da educação infantil. Então, desenvolver uma imagem positiva de si, descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e crianças, estabelecer e ampliar cada vez mais a relação sociais, observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade. Então, brincar, se expressando as emoções, os sentimentos, os pensamentos e os desejos e necessidades de cada criança. Então, utilizar as diferentes linguagens corporal, musical, plástica, oral e escrita, ajustadas assim às diferentes intenções e situações de comunicação. Também conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando atitudes de interesse, ao respeito e a participação diante delas e valorizando a diversidade. O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, ela é íntegra à série de documentos dos parâmetros curriculares nacionais, elaborados pelo Ministério da Educação, atendendo a determinações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O RCNE Educação Infantil, ele foi realizado após um amplo debate nacional com a participação de professores e diversos profissionais que assim atuavam diretamente com as crianças, contribuindo a suas experiências e suas reflexões acadêmica e científica. O RCN é considerado um avanço na educação infantil. Então, ele busca soluções educativas para a superação, de um lado, da tradição assistencialista das creches e de outro, da marca da antecipação da escolaridade das pré-escolas. Então, o seu objetivo é servir como um guia de reflexão de cunho educacional sobre os objetivos, os conteúdos, as orientações didáticas para os profissionais que atuam diretamente assim com as crianças de 0 a 6 anos, assim respeitando os seus estilos pedagógicos e a diversidade cultural brasileira. A formação inicial e em serviço do professor ou educador para a educação infantil, ela deve ser de qualidade. Então, o processo de construção do projeto educacional de qualidade para criança de 0 a 6 anos tem de ser contínuo. A formação inicial, que é a básica, em nível superior, como proposto pela LDB, ou o retorno dos educadores para a escola através de programas supletivos especiais, embora essenciais, não bastam. Uma educação que seja de qualidade, ela vai exigir uma formação e um serviço dos profissionais envolvidos, assim assegurando, instrumentando sua efetiva colaboração, enquanto agentes centrais do processo. Então, essa formação, ela deve estar relacionada ao saber, ao fazer e ao saber explicar e planejar o fazer. Então, o profissional da educação, ele deve saber o que vai fazer com aquelas crianças. Eles devem ter uma formação, saber explicar, saber lidar com as crianças de 0 a 6 anos. Então, isso vai ser preciso formar o professor, o educador. Então, através das observações, discussões e reflexões sobre suas ações cotidianas no interior da creche ou da pré-escola. Então, a perda de valores sociais, assim ao longo do tempo, também são os fatores que interferem diretamente no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes.
visto que não permanecem exclusivamente inseridos na identidade familiar. Por isso, é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos das crianças e dos adolescentes, tanto que cabe à sociedade, à família e ao poder público proibir a venda e a comercialização à criança e ao adolescente de armas, munições e explosivos, bebidas alcoólicas, drogas, fotos de artifícios, revista de conteúdo adulto e bilhetes lotéricos ou equivalentes. Nesse processo, vai ser necessário dar especial atenção concepções às crenças, valores e projetos de vida desse profissional, a sua própria identidade pessoal, que é intimamente associada à sua identidade profissional. Influencia na qualidade geral do seu trabalho, o que ele pensa a respeito da sociedade, da função social da creche, da escola e da educação. Então, o que o educando ou o professor vai pensar da educação, da escola ou da creche onde ele vai trabalhar? Quais vão ser as suas ideias sobre o que ele poderia melhorar no seu desenvolvimento, se ele vai ser um bom ou um mau professor. Então, não basta só o conhecimento e suas técnicas e saber dominar os conteúdos e as metodologias de ensino. Então, ele deve fazer sempre essas perguntas, porque o professor sempre tem que estar estudando e buscando novos saberes. Então, é super importante sempre estar estudando e buscando novas ideias, o que poderia melhorar, levantar essas perguntas e tentar responder da melhor forma possível. Então, também é necessário que construa uma visão ética e política da sua prática profissional. Então, também deve ser enganosa essa ideia, que vai existir uma proposta psicopedagógica completamente pronta e organizada a ser executada. Então, essa proposta muda conforme as possibilidades da instituição, o momento histórico, a população atendida e a dinâmica das relações que ali ocorrem. Então, ela vai acontecer através desse planejamento, ação e a avaliação. Replanejamento, ele é um processo em que deve estar envolvido todos os profissionais da equipe. Para isso, no entanto, todos vão precisar ser respeitados enquanto os profissionais com direitos e os seus deveres, o que se pressupõe condições adequadas de trabalho e remuneração. Assim, pressupõe também o tempo disponível da rotina para o planejamento, registros e reflexões, também aonde prevê na LDB. Então, o apoio e a parceria dos colegas e supervisores nessa tarefa vai ser fundamental para que haja um aprimoramento na qualidade do trabalho, assim realizado por todo o grupo, que vai favorecer também a criação de um espírito de equipe, onde cada um vai perceber como peça fundamental na construção do conhecimento pessoal e coletivo do conhecimento das crianças, da proposta pedagógica, da instituição, de sua identidade profissional e assim da qualidade do serviço que vai ser prestado à comunidade como um todo. O referencial curricular nacional para a educação infantil, ele deve ser entendido assim como uma proposta aberta, flexível e não obrigatória, que visa a estruturação de propostas educacionais adequadas à especificidade de cada região do país. Então, a sua primeira versão foi analisada por mais de 500 especialistas em âmbito nacional. Então, o documento vai mostrar as conquistas políticas documentais, a constituição da LDB. Então, denota a incorporação pelo MEC da educação infantil do sistema educacional regular. Então, o documento ele vai apontar a especificação legal da educação infantil e sua importância ao ser reconhecida e apoiada nas leis de diretrizes e bases da educação. Assim,
por si só, já que uma grande vitória na qualidade da ação e ainda um caminho muito difícil a conquistar. Então, isso ainda vai ser muito difícil, então sempre está sendo estudando, sempre vai estar sendo renovado. Já é uma grande vitória de estar colocando a educação em primeiro lugar. Então, ela vai definir uma perspectiva teórica norteadora, a qual ela vai ser apontada pelos educadores como psicologizante, que será este problema do documento. Então, eles devem estudar o que terá algum problema no documento, no modelo construtivista. Então, é sempre bom estar vendo sobre as leis e diretrizes e bases, que vai definir uma perspectiva sobre o assunto. Então, assim, porque se outro fosse tudo, se enquadraria dentro de um único referencial teórico ou existente aqui na necessidade de flexibilizar tal orientação. Então, sendo que todo o Brasil, no trabalho com a educação infantil, há condições de adotar o mesmo ou desejo de adotar um único referencial teórico. Então, assim, podendo impingir uma única modalidade de pensamento discursivo a uma nação tão grande e com tantas especificidades regionais. Também há o que se pensar em tais questões, porque o RCNE é dito que estas orientações devem subsidiar e instrumentalizar os diferentes profissionais de função técnica até os que trabalham diretamente com as crianças. Então, assim, além de apresentar os objetivos claros e também estabelecer parâmetros estaduais e municipais das políticas, subsidiar a produção e a avaliação de material didático. Assim, fornecer critérios de qualidade. Então, assim, manter o caráter de suporte à ação pedagógica e não coordenação da mesma ação. Então, esses documentos eles foram produzidos de 1994 a 1996 pela Coordenação Geral de Educação Infantil, COED, do Departamento de Políticas Educacionais do MEC, que assim refletiam o esforço de documentar a realidade enfrentada no país. Um outro problema, assim, a ser enfrentado é a consciência de fala de uma única região do país. Então, essa fala hegemônica regional, ela pode ser um obstáculo a um dos objetivos centrais do documento. Então, o respeito e a valorização da pluralidade e multiculturalidade de nossa sociedade. Então, vai ter sempre um obstáculo nesses documentos. Então, sempre é bom ter o respeito e a valorização da sociedade. Então, o referencial curricular nacional para a educação infantil, ele sempre vai ser analisado em termos de consistência e com a perspectiva socioconstrutivista, com a concepção da criança como agente ativo e autodeterminado de seu próprio desenvolvimento e com a concepção sobre brincar como sistema autônomo e intrinsecamente motivado. Então, ele vai ser analisado, vai ver como a criança vai se construir, vai ter essa concepção de autodeterminado e o seu desenvolvimento, como ele vai ser. Então, como brincar como seu sistema autônomo. Então, então ele vai ser analisado.
São com os tratados os modelos mecanistas e organísmico em psicologia e as teorias motivacionais decorrentes dele. Então, vai ser discutido as implicações do conceito de motivação, termos cognitivos e afetivos em geral, e sobre o comportamento lúdico em particular. Também se comenta sobre a referência com relações à coerência e rigor de seus fundamentos teóricos e as suas potencialidades como orientação para profissionais envolvidos na prática da educação pré-escolar. O referencial ficou organizado, então, assim, em 3 volumes. Então, o primeiro, ele vai apresentar uma reflexão sobre creches e pré-escolas no Brasil. Então, ele é fundamentado nas concepções da criança, da educação e das instituições do profissional, que vão ser utilizadas para definir, assim, os objetivos gerais da educação, a educação infantil e a orientação e a organização. Então, nesse primeiro ele vai apresentar não só sobre as creches e as pré-escolas, então ele vai ser uma peça fundamental para a concepção da criança e da instituição e do profissional, que vai ser utilizada para definir assim os objetivos gerais. Então, no segundo e no terceiro vai ser apresentados os eixos dos trabalhos que vai compor cada um dos âmbitos de experiência. Então, a formação pessoal e social e o conhecimento do mundo. Então, em todos os 3 volumes, há uma carta do ministro de Educação, endereçada ao professor de Educação Infantil. Então, a série de documentos a qual pertence o Referencial Curricular Nacional, o RCNEI, ela é apresentada como tendo um objetivo ser então, um conjunto de referências pedagógicas que elevem o ensino brasileiro a desenvolver em todos os alunos, assim, as capacidades e os conteúdos para o exercício da cidadania. Então, o RCNEI, ele aborda os conceitos da criança, o educar, o cuidar, o brincar, assim gerando as reflexões sobre essas várias concepções presentes na sociedade brasileira e o caráter histórico e social de tais conceitos. Então, ele é muito importante porque ele não vai abordar só as crianças, mas sim vai falar sobre os profissionais, vai levantar perguntas sobre os professores, se os professores estão aprendendo com as crianças, se eles estão ensinando, porque o professor sempre sempre tem que estar se renovando. Então, ele aprende muito com a educação. Será isso mesmo que ele quer na educação? Então, o RCNEI, ele vai ajudar nisso. Então, ele é muito importante. Não só para a escola, mas também para os professores, para quem vai estar atuando na escola, também na instituição, e também vai apresentar como lidar com isso, com as crianças, com os adolescentes, então, que está inserido na sociedade brasileira, e vai ajudar também no caráter da criança, do adolescente, e vai envolver todas as pessoas, assim, nos conceitos da educação. Então, ele é muito importante. Então, ele é muito importante para a educação. Então, ele tem esse objetivo de estar nas referências pedagógicas, que vai elevar um ensino brasileiro, então também desenvolver em todos os alunos, então as capacidades e os conteúdos
para o exercício da cidadania. Então, é isso. O RCNEI é muito importante para a educação infantil. Muito obrigado desde já e até o próximo vídeo.